Olá, amigos da TV Cidade Farroupilha. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Eu me dirijo aos cooperativistas e às cooperativistas do nosso estado, do Farroupilha, enfim, todos que nos assistem. Esse nosso programa Cooperativismo na Pauta, ele tem por finalidade nós discutir aqui a educação, os princípios, a doutrina, o questionamento sobre o cooperativismo. Uma ferramenta de desenvolvimento que está trazendo muito para a sociedade e está à disposição. Os países hoje desenvolvidos, a sua economia, ela tem quase 50% em cima do cooperativismo. E o nosso país está bem atrasado. Nós temos regiões que não chegam nem a 10%, nem a 8%. Algumas regiões mais desenvolvidas temos próximo de 15%. Então temos muito a ser trabalhado. Mas eu trago hoje aqui uma pessoa que já esteve aqui na nossa bancada e é uma pessoa que tem que estar sempre junto nessa discussão. Eu me refiro aqui ao Dr. Toncato Edson, uma pessoa estudiosa, amante do cooperativismo, é uma das pessoas de cabelos brancos que nós temos em Farroupilha, que é uma sumidade, é uma cacimba de sabedoria em termos do coletivo, do cooperativismo, de ver a sociedade como uma sociedade organizada, onde todo mundo participe. Doutor Toncato, o nosso cumprimento, é um prazer termos aqui. Muito obrigado, Iano, pelo convite. Eu acho que é sempre importante participar e divulgar esses conhecimentos, essas ações e os nossos pensamentos a respeito dessa questão coletiva que é o cooperativismo. E hoje nós vamos nos basear em cima dos princípios, da doutrina do cooperativismo. Nós temos assistido algumas cooperativas urbanas e que têm dificuldade em alguns setores do cooperativismo na questão funcional dos associados quanto à cooperativa. As pessoas muitas vezes participam de uma cooperativa, acham que tendo a sua cota, cumprindo com a sua obrigação em termos de responsabilidade de pagar, por exemplo, uma cooperativa de habitação, mas só pagar aquela prestação não é tudo, aquilo ali é uma parte do processo. Então nós gostaríamos que o senhor, como estudioso, nos falasse sobre a questão do princípio, da doutrina do cooperativismo. Bem, Iano, a questão cooperativista ela é bastante ampla e nós não nascemos cooperativistas. O cooperativismo, na realidade, é uma emergência, uma solução, é quando as pessoas que sozinhas não conseguem atingir um objetivo, a forma mais conveniente, precisa e mais demorada é o associativismo, das pessoas se unem para constituir um negócio em comum. Então, dentro do cooperativismo, que há muitos anos se vem divulgando, existem várias cooperativas de trabalho, de produção, de crédito habitacional, de transporte. Então, cada ramo tem as suas características, suas peculiaridades. Mas o que é comum em todas elas é que as pessoas se unem por necessidade. Necessidade de sobrevivência, necessidade de produção, porque o progresso e a globalização e a industrialização começou a excluir as pessoas. Então, antigamente elas se juntavam por questões simples, hoje elas se juntam por uma questão inteligente, que em conjunto, em comum, é melhor para atingir os objetivos, em vários setores, inclusive esse que tu citaste, que é a questão habitacional. Mas o que chama mais atenção que, no meu ponto de vista, são as cooperativas de trabalho. Mas por tudo isso, como a gente não é cooperativista, há uma necessidade de que algum órgão, seja órgão público, seja órgão privado, comece a participar e a orientar esse pessoal dando aulas de capacitação e conhecimento, porque sem o conhecimento tu não sabe realmente como é que é a melhor maneira de solucionar essa questão cooperativa e às vezes acontece que fica faltando um pedaço na capacitação e na formação dos sócios das cooperativas. Então não se nasceu cooperativista, isso é um processo de educação, é um processo contínuo, demorado, aonde os entusiastas do cooperativismo que se dispõem a dar aula e a transmitir conhecimento, que ninguém, vamos dizer assim, sabe mais que ninguém. Uns são mais interessados, outros um pouquinho menos, mas quando tu está no sistema, tu precisa conhecer as regras do jogo. E para saber as regras do jogo, tem que conhecer no mínimo a filosofia e os princípios do cooperativismo. Exato. Então nós gostaríamos, doutor, de começarmos hoje, vamos para nós oferecer ao nosso público, oferecer aos cooperativistas que nos assistem, a questão dos princípios. Nós sabemos que são 7, mas vamos colocar um a um, para que o senhor nos colocasse a interpretação desses princípios.
O primeiro é a adesão voluntária e livre. Nos fale um pouco desse primeiro princípio, adesão voluntária e livre. Bem, o primeiro princípio, ele tem uma importância muito grande no sentido de que as pessoas não são obrigadas a entrar e nem obrigadas a permanecer. Elas têm que entrar numa cooperativa conhecendo o que é que a cooperativa vai trazer para elas. E isso é muito importante nesse sentido, porque quando se constitui uma cooperativa, seja da qual ramo for criada, há primeiro a reunião das pessoas que têm interesse, ou que têm desejos comuns ou necessidades comuns para constituir que tipo de cooperativa vamos constituir. Então tem que haver um debate antecipado antes de chegar nesse princípio da adesão livre e voluntária, o que querem e como vai ser atingido esse objetivo. Feito a primeira reunião, vamos criar uma cooperativa de trabalho. Para o quê? Para determinada atividade. E aí, então, depois de discutir, vai saber como constituir a cooperativa. Depois que você começa a discutir o assunto, vão surgindo dúvidas e é nesse momento que as pessoas esclarecem as suas dúvidas, porque depois que elas entraram, elas têm que entrar em algo que conhecem. Por exemplo, no meu caso, cooperativas médicas, que são as Unimed e outras cooperativas nessa área, adesão livre e voluntária significa que as pessoas solicitam o seu ingresso de forma livre, sabendo que aquilo que estão entrando é a melhor opção para ele naquele momento. E quando entram na cooperativa, elas têm que saber que têm obrigações, direitos e deveres. E não é uma questão simples, porque na realidade tu não está te associando a alguma coisa sem um comprometimento, sem um compromisso. Tu tem que saber o que é que tu está indo fazer, qual é as tuas obrigações. Feito isso, tu pode entrar de forma livre e voluntária. Existe o artigo 4º, parágrafo 1º, que diz, salvo algum tipo de restrição. Por exemplo, cooperativa de costureiras que tem 10 máquinas, no máximo pode ter 20 cooperados. Por quê? Porque 10 trabalham de dia e 10 trabalham de noite. Então, se tu não tem trabalho para todo mundo, não tem como colocar todo mundo para dentro. Então, essa adesão livre e voluntária significa que as pessoas desejam entrar porque tomaram conhecimento ou foram instruídas. Depois que estão lá dentro, elas têm que saber que elas têm obrigação de zelar pelo compromisso societário que as pessoas têm uma com as outras. Não é um negócio que tu entra para levar vantagens, mas sim um compromisso, e para isso tem que estar comprometido, e para estar comprometido precisa conhecer. Esse voluntário também significa que as pessoas já conhecem previamente aonde estão entrando. Então, o fracasso, isso se discute muito, por que algumas cooperativas deu certo e outras não deram certo. Não é pelo negócio que foi feito, e sim pela falta de comprometimento e de conhecimento. Então, a gente até já falei várias vezes, em tudo que é lugar que a gente pode passar essas informações, que o processo da cooperativa ter sucesso é a capacitação, a educação e o treinamento constante de seus sócios, colaboradores, fornecedores e inclusive da região, do local onde essa cooperativa está instalada. E nós viemos aqui agora também para o segundo, gestão democrática pelos associados. Bem, isso aí faz parte da primeira observação que eu fiz, que é na hora que você vai constituir uma cooperativa, existe um regramento. O regramento, então, é assim, é a ata de fundação dos fundadores, dos objetivos sociais, e a partir desse momento, então, começa o grande trabalho, que é fazer com que cada sócio, porque pela definição de cooperativa, que é uma sociedade simples de pessoas e não de capital, não sujeitas à falência, e que faz o registro simples, cartório de registro de imóveis, de pessoa jurídica. Não tem não é uma cooperativa onde conta o dinheiro, e sim conta a pessoa. Portanto, essa questão da democracia cooperativa significa que os sócios reunidos durante a criação da cooperativa fazem uma eleição. Obrigatoriamente tem que ter uma diretoria, um conselho de administração. Aí depende de cada ramo cooperativo, umas são constituídas por 10, outros por 12, outros por 4, outros por 5 membros. Tem que ter a eleição também do Conselho Fiscal, que é o conselho que fiscaliza as ações da cooperativa em todos os âmbitos, em todos os momentos, e a reunião tem que ser uma vez por ano,
da reunião que se chama Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas e eleição da nova diretoria. A diretoria é constituída por presidente, vice-presidente e demais. Nós depois vamos chegar nesse ponto aqui. Eu gostaria de agora... A gestão democrática é o seguinte: tem que ter todos os anos uma renovação do conselho. Então tem algumas cooperativas que o caráter de escolha é de forma presidencialista e outras de forma do sistema que é o conselho, né, que elege o presidente. E também tem algumas outras formas onde o presidente é eleito direto pelos associados. Mas nós vamos chamar agora o nosso espaço cultural e nós voltamos no espaço seguinte para nós levarmos os outros itens aqui para nós terminar os 7 princípios do cooperativismo. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Estamos de volta aqui para continuar com o nosso bate-papo aqui, com o Dr. Edson Doncato. E como flui, como é bom falar com a pessoa que gosta, que tem no sangue. Nosso espaço aqui se torna pequeno. Mas quando nós estávamos falando do princípio, nós falamos do segundo, vamos falando do terceiro, participação econômica dos associados. Isso representa que o associado vai ter a participação dele econômica para a sua contribuição ou com o seu trabalho dentro da cooperativa? Exatamente. A participação econômica significa o seguinte, que cada um tem a sua cota capital, ele participa com um capital inicial, que geralmente é em torno de um salário mínimo, depende do valor que é estabelecido, e depois disso, então, ele começa a operar na cooperativa, se for de trabalho, de prestação, seja do que for, e há uma retribuição laboral daquilo que ele executa. Então, ele vai ganhar um determinado valor pelo seu trabalho para atender paciente ou produzir algum tipo de mercadoria, e das sobras ele vai ser ressarcido daquilo que ele, pelo percentual de participação no movimento da empresa. Isso se chama participação econômica, ele contribui com o capital e depois tem o retorno daquilo que sobrou, que pode ser revertido para aumento do capital social ou que fica no seu bolso no final do ano, quando tem distribuição dos lucros. Então a participação econômica é nesse sentido. Outro quarto item, nós temos aqui, autonomia e independência. Isso nos diz que tem que ter a sua soberania, participação, soberania, os cooperativados e a cooperativa tem que ter autonomia e independência. Não pode ter uma influência de partido, de grupos que tenham tendência dentro da cooperativa. Esse princípio, autonomia e independência, diz respeito que as decisões tomadas pelo grupo são tomadas pelo grupo. Quem está presente na Assembleia Geral e votou, quem não participa não pode reclamar depois, não pode mandar procuração para votar, porque o voto é unitário, é pessoal. Então, essa autonomia e independência significa que mais ligados a questões judiciárias. Por exemplo, se algum cooperado recebe aquilo que produz na sua cooperativa, ele não pode entrar com uma reclamatória trabalhista, porque não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seu cooperado. É o artigo 79 da Lei 5764. Portanto, as decisões tomadas por uma Assembleia Geral têm um valor que nem uma autoridade judiciária, vamos dizer assim, pode fazer com que as pessoas mudem esse parecer ou interfira. A gente tem percebido que muitas vezes na questão tributária, está havendo alguns órgãos do governo que resolvem baixar um decreto e as cooperativas têm que, às vezes, depositar esse valor. Mas a autonomia e independência significa que o que está decidido pela diretoria e pelos associados em assembleia não tem que desmanche. Nós temos a quinta aqui, acho que é um dos princípios que eu vejo muito no senhor, que defende sempre essa questão da educação, formação e informação. Acho que esse quinto item é um item muito importante. Eu vi na Espanha, lá numa viagem que nós fizemos no País Basco, lá em Mondragão, como é que funciona o sistema cooperativo. Para cada 20 associados tem um responsável que leva as informações da diretoria e traz as solicitações e reivindicações do pessoal que está lá na ponta. Então existe um mecanismo de feedback permanente de informações para não haver o rádio peão do corredor dizendo o presidente comprou um carro porque ele ganhou alguma coisa por fora ou está tendo uma vantagem. Então não existe isso desde que as informações sejam passadas semanalmente ou mensalmente. Por isso que é importante a questão da informação,
Mas mais importante que isso é no começo. Lá no País Basco também, eles levaram 13 anos para começar o modelo cooperativista, começaram a discutir qual seria a melhor forma, que todo mundo participasse, que tivesse acesso, porque as pessoas precisam, as que produzem grãos tem que ter um local para entrega, as que produzem leite tem que ter um local para entrega. Se você não tem a cooperativa que recebe a tua safra, tu acha que o concorrente vai receber a tua safra, porque tem qualificação, vamos por alcoólica, um teor de açúcar menor que o normal, então a cooperativa é a salvaguarda do pequeno, das pessoas que sozinhas não foram a lugar nenhum e não conseguem competir nesse mercado competitivo. Então é importante que elas sejam, que tenham conhecimento, tenham a informação, formação, capacitação, comprometimento com o seu negócio. Nesse item aqui, doutor Luncato, eu sempre defendi, quanto na vida pública, nós deveríamos ter no município, em cada município brasileiro, nós deveríamos ter, ao menos uma disciplina na questão de formação do cidadão, dos alunos, uma matéria sobre o cooperativismo, sobre a coletividade. E eu vejo que isso aí poderia ser explorado nos municípios, a nossa Câmara de Vereadores fazer uma lei que o município determinasse ao menos uma aula por semana na prática do estudo da coletividade, do estudo do cooperativismo. O senhor não concorda? Eu concordo contigo, inclusive eu já estive 2 vezes na Câmara de Vereadores por ocasião daquela semana do cooperativismo para a criação das Frencop municipais e foi dada uma sugestão, não sei quem que falou nisso, não me lembro, de que seria interessante que o poder público, nesse sentido, criasse lá um curso permanente, que todos os fins de semana, por 2 horas ou uma vez por mês, alguém interessado e disposto e que gostasse da matéria fosse passar essas informações para que as pessoas, quando pensassem em constituir uma cooperativa, menos tivessem uma noção do que se trata, porque a maioria, as pessoas são bem intencionadas, elas precisam de capacitação, formação e orientação. Caso contrário, elas não sabem para onde ir. E para que isso aconteça, alguém tem que ensinar elas. Senão nós tivemos aqui, programa atrasado aqui, o programa anterior, tivemos aqui o presidente da cooperativa dos motoristas autônomos. E nós estávamos conversando, e eu acho que é uma bela sugestão, depois ficamos além do programa conversando, nós queremos propor para os cooperativistas aqui de Farroupilha, nós fazer um seminário, trazer os Sergues aqui, porque Farroupilha, se for olhar, a Unimed, as cooperativas habitacionais, as vinícolas, tem tanto outro dos dentistas, nós temos vários ramos aqui, nós temos, eu acho que mais 50% da nossa cidade, se não for cooperativista, ela é usuária de algum serviço do cooperativismo. Então está mais que na hora de aqui nós buscarmos um recurso, existe em vários órgãos, que nem o Sescop, recurso, para que tenha aqui, fazer um convênio com alguma escola e ter lá uma matéria semanal, permanente, de formação cooperativista. Daí pegar as pessoas de todos esses ramos de cooperativa e nós realmente explicar o que é, como é que funciona, como é que é o regramento, as contabilidades, a sobra, a participação, as responsabilidades. Então isso aqui eu acho que é uma sugestão que poderíamos ser encampados, doutor Luncato, até para nós chamar aqui as autoridades maiores do cooperativismo, para nós alertar nesse sentido e acho que seria uma ferramenta para auxiliar o sistema e os cooperativados, principalmente, que precisam dessa informação. Bem, eu acho que a gente podia fazer esse trabalho de 2 maneiras. Primeiro, com as cooperativas já estabelecidas, criar dentro delas o seu núcleo de educação cooperativista, que é importante para manter as pessoas permanentemente informadas e como é que está o andamento da minha cooperativa. Isso é fonte fundamental e a cargo da diretoria e dos conselhos. E segundo, que eu acho que é uma coisa importante que a gente poderia fazer aqui, e aí talvez esse grupo que vai dar essas palestras, esses cursos poderiam fazer, entrar em contato com as pessoas que hoje estão excluídas do processo de trabalho pela globalização e pela modernização. Muitas pessoas que só trabalhavam em algum determinado setor que acabaram perdendo o seu local de trabalho, eles poderiam sim criar uma cooperativa de trabalho que tem uma nova lei, a Lei 12.390 de 2012, capacitá-las para que elas, sabendo dessa forma, pudessem então, por iniciativa própria, vamos dizer assim, o que precisa do núcleo é capacitar as pessoas e fazer com que elas sintam a necessidade de fazer isso depois que elas compreenderam o mecanismo. Porque se tudo, vamos fazer uma cooperativa, chama. Reúne o pessoal, começa a andar, mas tu não me disse que era assim, que ia ser, nem que era assado.
Portanto, tem que começar primeiro, antes de constituir, orientar as pessoas e as que estiverem dispostas, não é aquelas que vão entrar para ver como é que fica, se estiver bom eu fico, se estiver ruim eu saio, não é assim que funciona. Tu tem que ser capacitado para tal, criar, e aí que precisam, então, as pessoas que já têm uma certa experiência, formar um núcleo de apoio para as pessoas. E aqui que vem um item que poderíamos combinar com o que o senhor está sugerindo, que é a intercooperação. Nós temos vários ramos, principalmente nós temos o crédito, que poderia subsidiar também essas ideias, depois do curso, de pessoas se unirem para fazerem alguma cooperativa de prestação de serviço, por exemplo, mas que não tem o recurso para começar. E aí poderia haver cooperativas de crédito subsidiando com juros ótimos para que essas pessoas começassem os seus negócios. Esse é o sexto princípio, né? A intercooperação. Muito bem. Então a intercooperação é fundamental porque as cooperativas elas têm múltiplas, são 13 ramos, né? E com relação às cooperativas de crédito, é uma pena que aqui no Brasil não funcione que nem funciona na Espanha. Lá as cooperativas de crédito fazem financiamento a juro custo zero para a produção, para os meios de produção. O que as pessoas precisam é ter uma máquina para produzir aquilo que elas querem produzir. O que precisa é alguém que financie a máquina. Agora tu vai financiar uma máquina até ele começar a competir no mercado globalizado, não vai vender nunca. E com o juro que são aplicados hoje, em qualquer tipo de investimento, ele não vai conseguir repor. Então, claro, tem que fazer um estudo, ver da viabilidade econômica do negócio. Então, a cooperativa de crédito analisa, é viável, vai dar certo, financia custo zero de juros, retorna todo mês e vai refinanciando. Assim que deveria funcionar na Espanha, no País Basco, é assim. Seu cooperativismo puro. Mas nós vamos aproveitar para nós chamar nosso espaço cultural e nós voltamos para o nosso encerramento. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Estamos de volta para o nosso último bloco, para nós aproveitar aqui o Dr. Edson, que é uma pessoa estudiosa e conhece o cooperativismo puro, aquilo como ferramenta de desenvolvimento social. Então eu gostaria agora de nós encerrarmos e falarmos do compromisso, o sétimo, que é o compromisso com a comunidade e da gestão como um todo da cooperativa. Bem, para dar um exemplo, eu vou te dar como as cooperativas que tinham de produtos de produção agrícola aqui no Vale Real. Então, todas elas produziam um determinado tipo de produto que era comprado por uma empresa. O dia que 4 ou 5 sócios resolveram vender para uma empresa particular porque iam ganhar 1 centavo a mais, elas fizeram com que as outras deixassem de cumprir a cota e pararam de entregar. Então, tu veja a importância de cada um dentro do processo. Portanto, o comprometimento com a comunidade é fundamental, porque os produtores nunca irão embora. Teve uma época que uma empresa de cerveja comprou uma cervejaria local, depois acabou fechando, deixou as pessoas comprometidas sem ter o que fazer com a sua produção. Portanto, as comunidades crescem porque existe um relacionamento direto do desenvolvimento com as cooperativas que reinvestem tudo que produzem na própria localidade, não como é um banco de fora, por exemplo, que pega daqui, põe em outro lugar. Aqui não, o banco cooperativo vai reinvestir no local. Então é muito importante as pessoas, aliás, se comprometerem nesse sentido, porque todas as cidades que cresceram graças ao cooperativismo, pode olhar onde tem a distribuição, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, onde tiveram cooperativas, as comunidades cresceram todas. E só para complementar o que eu estava falando inicialmente, a questão do modelo de gestão das cooperativas, então a diretoria pode ser eleita de várias formas. Entre elas, pode ser que os associados votem diretamente para o presidente, chapa única, composta do nome do presidente e vice, e pode ser sob a forma parlamentarista, onde as cooperativas escolhem o 4, sempre o número ímpar, 7, o 5, o 9, o 11 conselheiros, que daí sai a votação do presidente e do vice, que sejam do próprio conselho. Então, por que é importante isso? Porque alguém tem que prestar conta do que está sendo efetuado, e essa prestação de conta é feita para
ou para todos os associados ou para os seus representantes, que a partir daí, dessa reunião, prestação de contas, são feitas as reuniões preparatórias para a grande Assembleia Geral, que a gente tem como exemplo isso a Sicredi, né, que faz as reuniões setoriais, para ir se preparando e depois ela faz uma reunião geral. Portanto, cooperativismo significa prestação permanente de informações contra informações, porque a cooperativa é o melhor lugar que existe para te ter o contraditório. Não deu certo, vota de novo, não deu certo, vota de novo, até com que todo mundo seja bem informado e decidam aquilo que é melhor para todos. Então, o modelo cooperativo ele envolve comprometimento e envolve um pouco de orientação, porque a gente às vezes não tem essa orientação adequada e deixa de cumprir certos regramentos que são fundamentais para a sobrevivência do sistema e da própria pessoa dentro do seu contexto social. Nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. É um programa que eu queria ficar aqui conversando mais um outro tanto de tempo aqui. Mas fiquemos muito gratos e queremos agradecer aqui a presença do Dr. Dom Cato, que é um estudioso e que sempre que pode ele está dando a sua ideia. É uma pessoa que vive no dia a dia, viajou, estudou e sabe na prática o funcionamento da questão cooperativista. E essa bandeira que ele defende da educação, da informação. A pessoa tem que saber em que negócio ela está. Tem que saber que o negócio é seu, mas ela tem que saber qual é o regramento, qual é que é os seus deveres, para ela depois cobrar então os seus direitos. Então nós ficamos muito contentes e esperamos ter o senhor de novo aqui em vários outros programas para nós ampliar mais essa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor.